Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sou a professora Gilvânia, uma das professoras de História do quarto ano. Vamos dar início à nossa aula? Peguem o livro principal na página 222. Primeiros seres humanos. Por volta de 2 milhões de anos atrás, surgiu o gênero Homo, homem-ser humano. Os vestígios mais antigos dos primeiros Homo foram localizados principalmente no leste da África, nos países chamados Quênia, Etiópia e Tanzânia. Existiram várias espécies de seres humanos. A mais antiga delas foi o Homo habilis. Eles receberam esse nome por serem habilidosos com as mãos, pois eram capazes de criar ferramentas rudimentares com madeira e pedras lascadas. Olha só aqui ao lado a imagem do Homo, certo? Essa imagem está representando o Homo. Temos aqui o significado, não é, do que são rudimentar, simples, básico, pouco desenvolvido. O Homo erectus recebeu esse nome porque sua postura era mais reta que a do Homo habilis. Os humanos dessa espécie dominavam o fogo, o que permitiu que eles caminhassem por longas distâncias e vivessem em regiões mais frias. Eles surgiram por volta de 1,6 milhão de anos atrás e foram os primeiros seres humanos a deixarem a África. Há vestígios de sua existência na África e na Ásia. O Homo sapiens, espécie à qual pertencemos, também surgiu no continente africano. Seus vestígios mais antigos datam de 200 mil anos aproximadamente. Estudos comprovam que ele se espalhou por todos os continentes, com exceção da Antártida. Ele chegou ao sul da Ásia por volta de 40 mil anos atrás, e estudos indicam que ele tenha chegado ao Brasil há cerca de 14 mil anos. Aqui ao lado, olha, temos uma imagem, não é, deles com o domínio do fogo, não é, quando eles descobriram como conseguiam fazer o fogo, não é? Então esse domínio ele aumentou as chances de sobrevivência da humanidade, pois possibilitou uma fonte de calor, mesmo em climas frios. Vamos dar continuidade aqui no Mão na Massa. Falamos sobre o surgimento dos seres humanos. Agora vamos localizar as regiões onde eles viveram há milhões de anos. O mapa a seguir é do continente africano, né, chamado África. Indique com os números da legenda os países onde foram encontrados vestígios humanos. Olha só, observem aqui o mapa. Então, vocês vão marcar onde foram encontrados, não é eles? Vamos lá. O Tom-Mai, ele foi encontrado no Chad. Vamos localizar aqui, ó. Chad. Olha só. Aqui, ó. Vocês vão marcar. Horrorim, ele foi encontrado na Etiópia. Vamos localizar aqui a Etiópia. Encontraram? Aqui, olha. Lucy foi encontrado na Etiópia também, olha. E o gênero Homo foi encontrado no Quênia. Vamos aqui localizar o Quênia aqui, olha. Vocês encontraram?
Vamos lá. Passa um tracinho também. Na Tanzânia e na África do Sul. Olha só. Tanzânia, certo? E na África do Sul. Olha só. Então, vocês irão marcar, certo? Dando continuidade, vamos aqui para transformações dos primeiros seres humanos. Os seres humanos pré-históricos se transformaram ao mesmo tempo em que se transformava o seu entorno. Os milhões de anos que separam a origem do ser humano dos Homo sapiens apresentam muitas transformações. São as transformações físicas dos seres humanos e também culturais, que mudaram os hábitos dos primeiros humanos e asseguraram sua sobrevivência. As transformações físicas são fáceis de perceber. Diminuição de pelos e aumento na altura e no tamanho do cérebro. As transformações culturais são percebidas pelo desenvolvimento das habilidades humanas. Quando eles falam, crianças, aqui nessa questão das transformações culturais, são as melhorias, não é? Porque desde o surgimento do fogo, não é? De lá para cá, tudo vai se modificando e sempre buscando melhorias, não é? Para a humanidade. Olha só, aqui vocês têm o real. É muito interessante que vocês façam, certo? Com bastante atenção. Vamos lá, seguindo. Para saber mais, entende-se por cultura o conhecimento, as tradições, os hábitos, a arte e as crenças de uma sociedade humana. Como nós estamos em constante mudança, a nossa cultura muda conosco. Lembre-se de que todos nós construímos cultura, portanto, construímos história, não é? Com certeza. E dando continuidade, temos aqui dos nômades aos sedentários. No início da humanidade, os primeiros seres humanos viviam em constante deslocamento para buscar abrigo e alimento. Por isso, dizemos que eles eram nômades, ou seja, mudavam periodicamente de lugar em busca de alimentos e de ambientes mais favoráveis para a sua sobrevivência. Andavam em grupos pequenos com cerca de 20 pessoas. Com o passar do tempo, os seres humanos desenvolveram a agricultura e aperfeiçoaram suas moradias para que conseguissem plantar e colher. As pessoas passavam muito tempo no mesmo lugar. Por isso, com o tempo, muitos humanos se tornaram sedentários. O sedentarismo foi muito importante para a história humana. Ele foi possível graças ao desenvolvimento de algumas tecnologias. Vamos estudar um pouco mais esse assunto? Olha só, logo a seguir, nós temos o período paleolítico ou idade da pedra lascada. Essa palavrinha paleolítico, ela vem de uma origem grega. Paleo, que significa antigo, e litos, pedra, certo? Então, por volta de 2 milhões de anos atrás, o Homo habilis já produzia objetos rudimentares de pedra. Para moldar esses instrumentos, ele batia uma pedra na outra a fim de tirar lascas. Era o início da idade da pedra lascada, também chamada de período paleolítico. Olha só que interessante, né? Eles pegavam as pedras e batiam uma na outra para tirar as lascas, não é? Os pedaços.
Então aí foi a origem da idade da pedra lascada, também conhecida, não é, como o período paleolítico, o período antigo, não é, da pedra lascada. Olha só, nós temos aqui várias imagens de pedras. Então, por ser nômade, o homem habilis procurava as proximidades dos rios, onde geralmente havia mais recursos para a sua sobrevivência. No início do Paleolítico, ele ainda não caçava, pois se alimentava de grãos, frutos, raízes e peixes, além de carne de animais mortos por causas naturais ou vítimas de outros animais. Já no final do Paleolítico, há registros de seres humanos caçadores. O homem habilis conhecia o fogo, mas não sabia como produzi-lo. Ele utilizava o fogo produzido por raios ou incêndios naturais. Olha só, com a lupa na mão. Como vimos, o homem habilis não dominava o fogo. No entanto, o Homo erectus aprendeu a dominar e produzir o fogo cerca de 1 milhão de anos atrás. Leia o texto a seguir sobre o assunto e responda as perguntas. Olha só, temos um textozinho aqui de o modo de usar o fogo. Olha só. Fogo, modo de usar. Havia 2 métodos para produzir fogo na pré-história. O primeiro consistia em esfregar um pedaço de madeira macia num pedaço de madeira dura. Assim, se obtinha uma brasa usada para acender gravetos e folhas secas. O segundo método consistia em bater um sílex numa pedra contendo minério de ferro, pirita. Assim, se obtinha uma faísca como a de um isqueiro, usada para acender musgo seco. Olha só, não é a maneira que eles usavam o fogo. Temos aqui alguns questionamentos e eu quero que vocês prestem bastante atenção, pois nessa atividade nós temos respostas pessoais. Primeira questão: produzir fogo na pré-história era uma tarefa fácil ou difícil? Você vai dizer. Se for fácil, você vai dizer o porquê. E se você achar que foi difícil, você vai dizer também o porquê, certo? Diante da aula que tivemos agora. Resposta pessoal. Questão 2. Quais eram as utilidades do fogo para as pessoas na pré-história? Olha só. Para que eles queriam o fogo? Vocês lembram que lá no nosso conteúdo nós falamos a questão dos tempos muito frios, não é? Que eles conseguiam um pouco de calor, certo? Então vocês poderão estar colocando isso também. E também eles precisavam do fogo para o quê? Para preparar os seus alimentos, não é? Então vamos escrever a nossa resposta. Terceira questão. O domínio do fogo foi muito importante para o desenvolvimento da tecnologia. Que outras tecnologias puderam ser desenvolvidas com o domínio do fogo? Vamos lá conversar com o professor e os colegas, não é? Então vamos ver. Temos aqui, crianças, olha, a questão, podemos citar o desenvolvimento da cerâmica, da metalurgia, melhoria na alimentação e entre outros, certo? Aqui, olha, seguindo, temos o período neolítico ou idade da pedra polida. Pouco a pouco, os seres humanos melhoraram a técnica de polir pedras. Assim, há cerca de 10 mil anos teve o início da idade da pedra polida, ou período neolítico. Olha só, outro período. Então, a palavra neolítico também vem de origem grega, que significa novo,
certo? E litos, pedra, né? Então é um novo período, não é? Olha só. Aqui nós temos imagens, olha. Certo? Dos machados. Apesar de esse período ser conhecido pela pedra polida, a maior mudança que ocorreu nele foi o desenvolvimento da agricultura e da pecuária. Olha aí que coisa boa, não é? O surgimento da agricultura e da pecuária, não é? A agricultura surgiu há 10 mil anos atrás, enquanto a pecuária surgiu há cerca de 8.500 anos no Oriente Médio. Essas mudanças tornaram os seres humanos sedentários, pois eles passaram a plantar e a construir aldeias ao redor dos rios. Eles utilizavam a água dos rios para beber, cozinhar, abastecer os rebanhos e regar as plantações. Aqui, olha, ao lado, nós temos, olha, deixa eu marcar aqui para vocês. Nós temos aqui uma imagem, olha, de um homem, né, já aqui, olha, com um instrumento, né, uma ferramenta muito importante para a agricultura, não é? Para a produção, né, dos alimentos, né, para plantar. Então aqui, olha, com a pedra polida foram inventadas ferramentas para auxiliar na agricultura. Nesse período foram desenvolvidas várias outras tecnologias, como a cerâmica, a metalurgia, a produção de ferramentas com ferro e a tecelagem, produção de tecidos de algodão e lã de carneiro. Foi durante o Neolítico que surgiram as primeiras civilizações. Porém, esse é tema para outro capítulo da história, certo? Mais na frente. Olha só, aqui nós temos imagens de umas agulhas, ó, feitas de ossos por volta de 15 mil anos atrás. Provam que os primeiros humanos costuravam suas roupas, não é? No Paleolítico, as roupas eram de peles. No Neolítico foram criados tecidos rústicos. Olha só. Vamos seguindo na página aí 227, o mão na massa. Olha só. Complete as frases. Preste atenção. Letra A. A história é a ciência que nós aprendemos, né? Que estuda os seres humanos no tempo e em diferentes lugares. Escrevam aí a respostinha de vocês. Letra B. A pré-história apresenta 2 períodos. Quais foram os períodos que nós aprendemos hoje na nossa aulinha? Lembram? Paleolítico e o período Neolítico. Questão 2. Assinale com V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas. Depois, identifique e corrija as afirmativas falsas. Letra A. Nômade é a pessoa que muda várias vezes de local em busca de alimento. Isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro, não é? Letra B. O domínio do fogo não alterou a vida dos seres humanos, pois continuaram a comer carne crua. Falso, não é? Não aconteceu isso. O domínio do fogo, ele melhorou a vida das pessoas, não é? Letra C. Os primeiros seres humanos anotaram seus conhecimentos em livros. Isso é verdadeiro ou falso? Falso, não é? Letra D. Os primeiros seres humanos surgiram na região leste da África. Verdadeiro, não é?
Agora vamos corrigir as afirmações falsas. Letra B. Vai ficar assim, ó. Vocês vão escrever aí nas linhas no livro de vocês. Letra C. Não, vamos corrigir primeiramente a B, certo? Desculpem. O domínio do fogo transformou a vida dos seres humanos, porque eles puderam cozinhar alimentos e produzir cerâmica. Letra C. Os primeiros humanos não sabiam escrever e transmitiam seus conhecimentos de forma oral, certo? Eles falavam apenas, eles não sabiam escrever. Então, vocês têm que corrigir essas frases aí abaixo, certo? Vamos para a questão 3. Explique a seguinte frase. A África é o berço da humanidade. Vamos lá. Por que a África é o berço da humanidade? Porque os vestígios dos primeiros homens foram encontrados nesse continente, na região leste. Então começou tudo lá. Por isso que fala que é o berço da humanidade, certo? Vamos para a questão 4. Organize as imagens, insira os números 1, 2 e 3 de acordo com a ordem de surgimento dos primeiros seres humanos. Depois escreva pelo menos uma característica de cada um deles. Olha só, nós temos 3 imagens, certo? Qual foi o que surgiu primeiro? O Homo habilis, não é? Lá na letrinha C, vocês vão colocar o número 1, certo? Logo em seguida, veio o Homo erectus. Lá na letrinha A, coloca o número 2. E na letrinha B, o número 3, não é? O Homo sapiens, certo? Então, nessas linhas, vocês irão escrever uma característica de cada um deles, certo? Vamos ver. Por exemplo, o Homo habilis, ele tinha habilidade com as mãos, não é? Vocês lembram? Então, vocês já podem colocar, certo? Já o erectus, não é? Ele tinha a postura ereta, lembram? Ao caminhar, ao correr, certo? E o Homo sapiens, não é? Ele desenvolveu, não é, as moradias, as ferramentas para trabalhar, certo? Vocês vão escrever pelo menos uma característica de cada um. Agora, crianças, vamos para o ficha de atividades, certo? Lá na página 121, o livro mais fininho, certo? Temos aí, olha. Observe a ilustração a seguir. Nós temos aqui, olha, essa ilustração. Certo? Representando aí, olha. Letra A. Identifique e escreva a informação principal apresentada no mapa. Qual será essa principal informação? É que existiam dinossauros em todos os continentes. Olha, vocês observaram aqui, olha, nesse mapa, que em todas esses países aqui, olha, nós temos dinossauros, certo? Então, escreva. Letra B. Como você percebeu essa informação no mapa? Como foi? Pela presença de fósseis. Vocês lembram, olha, que nós estudamos o que eram fósseis? Olha só, temos aqui, certo? Então, aqui, olha, esses ossos aí representam os fósseis, não é? Letra C. Qual ciência estuda os dinossauros? A paleontologia, não é? Escreva. Letra D. Defina o que é pré-história. Então, a pré-história
ela estuda a ação dos homens no tempo e em diferentes lugares, certo? Vamos dar continuidade aí na letrinha E, olha. Com a observação do mapa, podemos concluir que os dinossauros viveram na pré-história. Comente sua resposta. Eles viveram na pré-história? Não, não é? Os dinossauros, eles foram extintos antes do surgimento dos primeiros grupos humanos, lembram? Que nós estudamos isso na aula passada. Então, vocês irão escrever, certo? No capricho. Questão 2. Durante a pré-história, várias técnicas e tecnologias foram desenvolvidas para tornar a vida das pessoas mais confortável. Observe as imagens e escreva qual técnica ou tecnologia está sendo representada. Então, vocês vão observar cada imagem e escreverem, certo? Vamos lá, vamos observar aqui. Olha só nessa imagem aqui. Nós temos a domesticação de animais, não é? E a invenção da roda. Olha a roda aqui, ó. Logo aqui, olha, nós temos o desenvolvimento da agricultura, não é? Olha aqui o homem plantando, não é? Logo embaixo, nós temos a melhoria na construção de cabanas, olha, e criação de utensílios e armas e pedra, olha. Aqui nós temos o domínio do fogo, olha só. Logo aqui nós temos a criação de objetos com pedra que facilitam a caça, olha. Aqui o homem realizava a caça, certo? E por último, nós temos a criação de objetos e ferramentas com a pedra lascada. Vocês lembram que eles batiam uma pedra na outra? Bom, crianças, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.